Queridos amigos da Confraria de Nossa Senhora da Luz, salve Maria. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos hoje, que nós estamos fazendo nesse mês de maio, em substituição à nossa reunião mensal. Tá? Bem, recapitulando, já que é uma sequência, vamos recapitular o que nós vimos no vídeo anterior. O que nós vimos no vídeo anterior foi um problema. Né? Nós vimos que existia uma ordem entre Deus, a alma humana e o corpo humano. Né? O corpo, né? As paixões, os sentidos. E essa ordem foi quebrada no pecado original, pelo pecado original. E nós apresentamos o problema. No vídeo de hoje nós vamos tentar começar a resolver o problema. E a começar pela ordem entre a alma e Deus. Restituir essa amizade entre a alma e Deus. Bem, o nome dessa restituição, dessa amizade, se chama conversão. E eu vou tratar esse tema conversão aqui do meu jeito, né? Porque existem muitos outros jeitos de se ver a conversão. Por exemplo, aqui temos aqui as 3 vias e as 3 conversões do Padre Garrigou Lagrange. E eu acho que não se encaixa muito bem no meu, da minha forma de ver, né? Porque ele trata do pecado, etc. E eu ainda não cheguei na parte da restituição da amizade entre o corpo e a alma. Então eu ainda não vou tratar do pecado aqui, né? Eu vou tratar de uma parte mais intelectual, né? Bem, vamos lá. Para mim, uma pessoa que, depois do pecado original, foram tantas revoltas do homem contra Deus que o homem hoje em dia está muito afastado de Deus, né? Da realidade divina. E essa volta, essa restituição dessa amizade entre a alma com Deus ocorre em 3 passos, na minha visão, né? Eu separei em 3 passos. Quais são os 3 passos? Honestidade intelectual, dever de justiça e abertura de coração. Como assim? Vamos lá. Vamos entender o primeiro passo. Honestidade intelectual. O homem foi tão longe de Deus que hoje em dia não acredita mais nele. O número de ateus nesse país e em todos os países tem crescido, né? Constantemente. O que é uma pena, né? Porque parece algo tão óbvio que Deus existe, mas para uns não é mais óbvio. Bem, vamos lá. Como é que se restitui esse primeiro passo? Se você conhece alguém, um ateu, alguém que não acredita mais em Deus, ou que até acredite de uma forma meio que nebulosa sobre Deus, que nem mais parece um Deus de verdade, né, o que ele acredita, ou talvez a pessoa acredite em um Deus que é uma energia, ou que é a natureza, ou que esse tipo de coisa, né? Restituir esse conhecimento de que Deus existe e Deus é uma realidade pessoal, né? É um Deus que tem uma inteligência, né? Bem, e a forma mais fácil de se ver isso é através das coisas que Deus criou, né? Quando você vê um quadro, por exemplo, da Mona Lisa, você não acredita que aquele quadro surgiu do acaso, é obra do acaso. Alguém, sem querer, caiu tinta em cima do quadro e formou o quadro da Mona Lisa. Não, quando você vê o quadro da Mona Lisa, você identifica que houve um autor por detrás daquilo, uma mente inteligente, alguém que quis fazer. Bem, é isso que São Paulo diz na Epístola aos Romanos. Vamos pegar aqui, capítulo 1, versículo 20. Ele está falando sobre a conversão dos pagãos, né? Ele estava dizendo que, olha, os judeus receberam a revelação, né? Mas os pagãos não ficaram a ver navios, né? De mãos abanando. Eles receberam algo também para crer, né? E ele diz aqui: de fato, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua divindade, são compreendidos através das coisas feitas desde a criação do mundo, a fim de que eles não tenham desculpa. Quer dizer, os pagãos não têm desculpa para não crer em Deus. Quando você vê as maravilhas do universo, como funciona toda a física por detrás do Sol, né? Como ele brilha, é impossível você acreditar que aquilo dali foi obra do acaso. Não houve uma inteligência por detrás daquilo que criou todas aquelas leis, tudo aquilo que faz o universo funcionar. Na maior parte dos casos,
se a pessoa honestamente parar para pensar a esse respeito, ela vai se converter, ela vai voltar a entender que Deus existe. Mas nem todos têm essa abertura, né? Alguns ainda estão mais fechados ainda. E a igreja não deixa na mão esses que estão mais fechados. Santos como São Tomás de Aquino trataram da provas da existência de Deus de forma muito mais concreta, não sei se eu diria concreta, mas usando argumentos maiores, mais complexos, usando lógica, né? E a igreja não dá para trás naqueles que querem mais provas. Mas na maior parte das pessoas, basta as pessoas contemplarem as coisas criadas por Deus, a natureza, e elas já conseguem intuir que ali por detrás existe uma inteligência que criou aquelas coisas. Então, se você conhece alguém que está nessa situação de paganismo não, de ateísmo, né? Tem que fazer com que ela perceba esse tipo de coisa, né? Abra seus olhos para esse tipo de coisa. Deixando um adendo, aqueles que não querem crer, já tomaram a decisão por não crer, esses só a oração pode ajudar. Eles já tomaram essa decisão e então criam seus pressupostos, né? Só vou acreditar se aparecer para mim ou se... Bem, então essas pessoas já se fecharam muito. Então, para essas pessoas a oração é o principal remédio, não é mais intelectual, mas o principal remédio é Deus mesmo agir, né? Oração e penitência por aquela pessoa. Bem, essa é a honestidade intelectual que a pessoa tem que ter. Voltar a acreditar que existe um Deus. Então, o segundo passo, como nós falamos, é o dever de justiça. Como assim? A pessoa que percebe que existe um Deus, ela, por um dever de justiça, deve dar a esse Deus aquilo que é devido àquele Deus. É devido a esse Deus, a Deus, se prestar um culto público para ele. É justo, né? Prestar um culto público para ele. É justo nós oferecermos a Deus, darmos a Deus alguns de nossos filhos para serem sacerdotes dele, dedicarem a vida para ele, né? É justo nós ajudarmos materialmente, né, esse culto público, seja com dinheiro, seja com o nosso trabalho. E essas coisas nós chamamos de prática da religião. Assistir à missa é uma forma de praticar a religião. E todas as coisas que a igreja nos dá como obrigatórios, como, por exemplo, assistir à missa aos domingos, fazer abstinência de carne em sextas-feiras, ajudar ao culto materialmente, pagando um dízimo, algo nesse sentido, se confessar, um arrependimento verdadeiro nosso. Essas coisas nós praticamos por um dever, porque é justo para Deus esse tipo de coisa. E assim, a pergunta que vem, a pergunta de $1 milhão é: tá, mas eu entendi que existe Deus e entendi que eu preciso praticar a religião, mas qual religião? Aí que vem a grande pergunta. A maior parte das pessoas hoje acreditam que Deus nos botou numa grande gincana, onde nos botou no mundo e assim, chuta aí qual é a religião verdadeira, tenta adivinhar. O que ganhar, o que acertar ganha o céu. O que não ganhar, a gente vê o que acontece, né? E não é assim. Deus não é esse brincalhão com a nossa alma, né? Ele colocou a fé dentro de nós e ele rega essa fé. Ele nos chama a sua religião verdadeira, aquela que presta o culto devido a ele. E no Catecismo de João Paulo II, ele diz que existem certos tipos de provas de qual é a religião verdadeira. E eu vou ler aqui a minha versão online do Catecismo, né, no site do Vaticano, já que eu não tenho com meus livros aqui em casa. Vamos lá. O que João Paulo II diz, né? Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias,
a propagação e a santidade da igreja, a sua fecundidade e estabilidade são sinais certos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade. Esses motivos de credibilidade, a fé tem motivos para se crer. Nós não cremos somente porque nós fomos batizados naquela religião e agora nos comprometemos e agora já era. Não, nós temos motivos para crer que a religião católica é a religião verdadeira. E aqui, entre os motivos elencados pelo Papa, o que se destaca para mim, o que eu queria botar aqui, são os santos. Os santos são os grandes convertedores da humanidade. Porque o que converte realmente uma alma é Deus. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos converte. E os santos são os grandes reflexos de Deus que nós temos aqui. Os santos já vivem tão bem o Evangelho que eles já podem dizer que já não é mais eles que vivem neles, mas Cristo que vive, né, naquelas pessoas. E por isso é muito importante uma alma que agora começou a praticar a religião, elas começarem a criar uma identificação, ou aquelas que estão procurando com a religião e querem ter um contato com a fé católica, entenderem a vida de um santo. Por quê? Porque o santo ele viveu a fé católica da forma correta. Não adianta você pegar um padre pedófilo, um marido que trai a esposa, ou um católico que não deu certo, e se espelhar nele, para dizer que essa religião não é boa. É bom você pegar alguém que viveu corretamente aquilo que a religião nos diz, né? E por que os santos? Por que os santos são importantes? Porque nós nos identificamos com eles. A fé católica, durante os séculos, Deus nos deu tantos santos, de forma que nós temos desde reis a mendigos santos. Nós temos daquelas grandes mulheres, mães de muitos filhos, até monjas que vivem clausuradas, né? Aquelas que tiveram dificuldades no matrimônio com maridos violentos, até grandes santas que ergueram grandes conventos, né? Temos exemplos de santos que vão para o combate, né? Soldados, até exemplos de santos intelectuais que ficam dentro dos seus conventos, dos seus mosteiros, estudando. Então, talvez a pessoa se interesse com a humildade de um São Francisco de Assis, ou a valentia e a coragem de um São Jorge, ou a capacidade intelectual de um São Tomás de Aquino, ou de um Santo Agostinho. Essa identificação que nós temos com um desses santos que nos chamam a atenção, e logo após nós enxergamos Deus através deles, o reflexo de Deus através deles, é uma das coisas que nos converte muito, né? É uma das grandes provas da verdade da nossa religião, é a quantidade de santos que nós, pessoas extremamente fora da curva, que nós conseguimos colocar nesse mundo, né? E que são reconhecidos de todos. Bem, vamos lá. A pessoa, ela teve uma honestidade intelectual em acreditar em Deus, foi o primeiro passo. Então ela procurou qual é a religião verdadeira para que ela pratique a religião e assim possa, por um dever de justiça, dar a Deus o que é devido a Ele. E por último, aí vem uma opinião pessoal minha, que eu chamei de abertura de coração. Por quê? Porque muitas vezes que eu fui à missa, na verdade, eu acordei e não queria ir à missa, estava com sono, queria continuar deitado. Eu já, pelo vídeo passado, talvez tenha dado para perceber que eu tenho problemas com preguiça. É o meu problema. 1, 2, né? E não queria ir à missa, queria ficar deitado na minha cama, meio chovendo, que nem hoje, está meio chovendo. E em certo momento, eu, por dever de justiça, por uma obrigação,
eu levantei e fui à missa. Por quê? Porque era domingo, eu precisava ir à missa. Isso é uma questão de obrigação. A justiça nos obriga. Por isso que a igreja nos dá mandamentos. Por isso que Deus nos dá mandamentos. Por quê? Porque aquilo ali nós devemos fazer por um dever de justiça. Mas, por exemplo, rezar o terço, nunca peguei o terço para rezar por uma mera obrigação. Não existe nenhuma lei canônica. Pode procurar os evangelhos, pode procurar no catecismo, no Código de Direito Canônico. Em nenhum lugar me dá uma regra pessoal para eu rezar o terço, horário, nem nada desse sentido. Todas as vezes que eu peguei o terço para rezar, eu peguei o terço para rezar por uma abertura de coração, porque eu quis. Por isso que as devoções pessoais, de cunho pessoal, são tão importantes. Vou trazer algumas, como a oração do terço, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, a consagração à Virgem Maria segundo o método de São Luís Montfort, os exercícios espirituais de Santo Inácio. Todos eles, não existe uma regra para você fazer. Existe uma abertura do seu coração para fazer. E essa abertura de coração nos transforma como aqueles filhos que são agarrados com os pais, né? Aqueles filhos melosos, né? Uma coisa é você praticar a religião. Praticar a religião é muito bom. Por quê? Porque equivale a um filho que vai levar o pai no hospital quando ele está passando mal. E é por dever de justiça que a gente faz isso. Mas rezar o terço todos os dias equivale àquele filho que liga todos os dias para o pai ou para a mãe para perguntar para ele como foi o dia, né? É um filho meloso, é um filho grudento. E, muito embora aqui na Terra nós podemos achar meio conveniente quando o filho é muito grudento, Nossa Senhora não está nem aí. Ela quer filhos grudentos. O Senhor nosso Deus quer filhos grudentos, quer filhos que fiquem lá com ele, no pé dele, né? O dia inteiro lá, se for necessário, se puder, se tiver disponibilidade, no sacrário, né? Bem, a prática das devoções pessoais é aquilo que dá personalidade a um católico, porque até o momento da prática da religião, as práticas que a religião nos dá é meio padrão para todos. Todo católico deve assistir a missa aos domingos, todo católico deve fazer abstinência de carne às sextas-feiras, todo católico deve ajudar financeiramente a religião, todo católico que se sente vocacionado deve responder com um sim ao sacerdócio, todo católico que se sente vocacionado ao matrimônio deve aderir ao matrimônio e dar a Deus os filhos que ele pedir. Até aí, tudo dever de justiça. Mas as devoções pessoais, elas têm esse caráter muito bonito, que estão aí para a gente abrir o nosso coração para Deus. A frase não é boa, mas diria que muito além do necessário. Bem, eu vou deixar aqui um último ponto, que é um adendo, que eu tenho reparado. É um adendo por quê? Porque ele, na verdade, está contido na segunda regra, que é a dever de justiça, que é ajudar a igreja nas suas necessidades. Uma coisa é quando você, torcedor de um time, vai para o estádio de futebol e fica lá sentado na torcida, vendo o seu time jogar, e o seu time ganha ou perde, e você vai para casa pensando, os jogadores ganham muito mesmo, tô nem aí, né? Perdeu, o time perdeu, mas os jogadores vão para suas mansões, eu não tenho nada com isso. Outra coisa é quando você ajuda o time, é quando você organiza, ajuda a organizar aquela equipe, ajuda a organizar a torcida, a fazer um mosaico, a levantar a bandeira, a gritar, a tentar ajudar. E o time, quando vai mal, você sente aquilo. E o time, quando vai bem, você se alegra com aquilo, você se sente parte daquilo. Uma coisa é o católico que vai à missa e fica parado lá, chegou na hora da missa, chegou, sentou e assistiu a missa, tem um pecado, vai lá e se confessa. Esse católico já está muito bom, já está bom. Mas o católico que vai lá e na festa junina faz a barraquinha dele para ajudar a igreja, o católico que vai lá e pede para o padre, eu posso ajudar na cantina da igreja para aliviar aí um pouco as contas da igreja,
Um católico que coloca suas habilidades à disposição da igreja. Por exemplo, um católico... Eu quando era pequeno, eu fiz fonoaudióloga na igreja, de graça. Por quê? Porque uma católica, ela quis ajudar aquela comunidade, ela já que era fonoaudióloga, ela quis ajudar aquela comunidade e se botou à disposição do padre. E eu me aproveitei disso, né? Eu ainda sou meio gago, mas auxiliou muito. Eu não estaria conseguindo fazer esse vídeo, né? Se eu não tivesse aquele auxílio. Psicólogas, professores, eletricistas, pintores, todos eles podem se colocar à disposição do padre para jogar junto, jogar no time, né? E isso é muito importante. Isso faz com que o católico se sinta católico de verdade, não somente aquele cara que vai na missa e está assistindo, que é católico, mas ele, como o flamenguista, que o time ganha ou perde, tô nem aí, eu gosto de ver, mas outra coisa é o vascaíno flamenguista que quer ver o time ganhando, que sente aquilo porque ele lutou por aquilo, porque ele ajuda financeiramente aquilo, né? Bem, esse é o adendo que eu quis fazer. Esses são os pontos que levam a alma de volta à amizade com Deus. No próximo vídeo, nós vamos ver o que o Padre Garrigou Lagrange ele nos diz aqui sobre uma alma convertida. Isso aí é uma conversão, né? E o que ele diz? O estado de conversão é o estado da vida no qual começamos seriamente a superar a nós mesmos, a referir tudo a Deus, amado por nós mais do que a nós mesmos. É onde a alma dócil começa a reinar com Cristo sobre as paixões, sobre o espírito do mundo e sobre o espírito do mal. É quando a alma dócil a Deus, quer dizer, subordinada a Deus, começa a reinar sobre as paixões, quer dizer, sobre a carne, como nosso Senhor chama de carne, ou como eu estou tratando aqui, como começa a reinar sobre o corpo, né? Sobre o espírito do mundo e sobre o demônio, o espírito do mal, né? Os três inimigos da nossa alma. Bem, é isso que eu queria trazer para hoje. No próximo vídeo iremos ver dicas de como nós fazemos para restabelecer essa última ordem, a integridade, a subordinação das nossas paixões, da nossa carne, às ordens da nossa alma. Era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje. Salve Maria!